Fala, meus amigos, tudo tranquilo? Aqui é o professor Felipe Ávila. Vamos iniciando mais um super evento aqui. Hoje, o nosso evento de preparação conjunta, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. Hoje a gente vai falar sobre legislação penal especial, essa é a disciplina, e alguns exercícios aí sobre disciplinas desses dois concursos, tá? Eu vou trazer aqui para você as primeiras 10 questões misturadas, depois eu vou me concentrar com você ali na lei de drogas, durante o nosso evento, e claro, todas as questões CESP, SEBRASP, que é o modelo do seu edital, né? Certamente aí a tendência, né, dos últimos anos é que nós tenhamos a banca CESP, SEBRASP aí organizando o nosso concurso, tá? Você consegue baixar o nosso material, postei lá no meu Instagram também, Felipe Ávila Prof. Vai ter o link aqui, acredito que na descrição para você baixar, e aí você consegue acompanhar. Tá? Nossa semana de preparação, você consegue baixar simulados gratuitos também, tá? Você consegue baixar no link ali em todos os professores, né? Lembrando que esse evento aqui é um de uma série de eventos de todas as disciplinas do seu edital da Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. Tá bom? Cada professor realiza ali o seu evento no seu canal. Nas nossas redes sociais você tem o link ali de todos esses eventos. Fechou? Vamos iniciando aqui, sem mais delongas, a questão de número 1. Ó. Com fundamento na legislação que define os crimes de tortura e de tráfico de pessoas, julgue os itens a seguir. Para que um cidadão seja processado e julgado pelo crime de tortura, é prescindível que esse crime deixe vestígios de ordem física. E aí, certo ou errado? Veja só, aqui foi utilizada essa palavra prescindível, que significa o quê? Dispensável. O Sebrasp, ele adora essa palavra, né? Ele adora colocar aqui o prescindível, que significa a mesma coisa que é dispensável. Então aqui está falando que para alguém ser processado e julgado por crime da lei de tortura, é dispensável que esse crime deixe vestígios de ordem física. Isso está certo ou errado? Isso está correto. Tá? Quando a gente olha os crimes de tortura praticados por ação, eles podem causar dois tipos de sofrimento. Ou sofrimento físico, ou sofrimento mental. Sofrimento físico, esse vai deixar vestígios de ordem física, né? Então, quando você tem alguém submetido a sofrimento físico, cheio de hematoma, você vai ter ali vestígios de ordem física. Só que é possível também crime da lei de tortura que cause um sofrimento mental, que é uma grande angústia, grande abalo psicológico. E quando o delito ele causa sofrimento mental, nós não teremos vestígios de ordem física, né? Você não tem ferimentos ali. Mas mesmo assim é possível a configuração de crime da lei de tortura. Então, mesmo que não haja vestígios de ordem física aparente no corpo, é possível que alguém seja processado, condenado por crime da lei de tortura, se ficar provado que causou sofrimento mental, por exemplo. Tá? Então, essa questão de número 1 é completamente correta. Questão de número 2. Em relação à legislação especial, julgue o item que se segue. Outra questão de tortura. Ó, no crime de tortura, em que a pessoa presa ou sujeita a medida de segurança é submetida a sofrimento físico ou mental por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal, não é exigido para o seu aperfeiçoamento especial fim de agir por parte do agente, bastando, portanto, para a configuração do crime o dolo de praticar a conduta descrita no tipo objetivo. O que está falando aqui, professor? A primeira coisa que nós temos que saber, qual modalidade de tortura que ele está falando? Ó, pessoa presa ou sujeita a medida de segurança. É a tortura do artigo 1º, parágrafo 1º. Tortura por equiparação. A pessoa é submetida a sofrimento físico-mental por intermédio da prática de ato não previsto em lei e não resultante de medida legal. Você já tinha que ler isso aqui e concluir que seria a tortura do artigo 1º, parágrafo 1º. Tá? Lá no nosso curso de leis penais especiais, eu sempre falo isso com você, né? A gente estrutura toda essa lei de tortura lá. E eu falo para você que você tem que saber o artigo
né, e o respectivo inciso ou parágrafo, o nome dessa modalidade de tortura. Você tem que saber também a descrição do que está escrito ali no dispositivo legal e saber também um exemplo, que é muito interessante, porque pode cair na forma de exemplo. Aqui, basicamente, copiou o que está na letra da lei e você já tinha que associar que era tortura por equiparação. Por que, que eu tenho que associar, professor? Porque aí ele vai te perguntar, na verdade ele vai afirmar ali, que para essa modalidade de tortura não se exige o chamado dolo específico. Não é exigido o especial fim de agir. Especial fim de agir nada mais é do que o dolo específico. Tá? E aí você tem que saber o quê? Que alguns crimes da lei de tortura exigem dolo específico e outros crimes da lei de tortura não exigem dolo específico. Então, olha só. Quando a gente olha o artigo 1º da lei de tortura, inciso 1, e aqui pode ser a linha A, a linha B ou a linha C, tá? No inciso 1 você tem 3 crimes da lei de tortura, ou o artigo 1º, inciso 2, esses delitos aqui, esses 4 primeiros, exigem o chamado dolo específico, ou finalidade específica, né? Ou especial fim de agir, como ele colocou ali. Tudo sinônimo. Tortura à prova, tortura crime, tortura discriminação e tortura castigo vão exigir dolo específico. Ao passo que os outros 2 crimes da lei de tortura, os outros 2 que sobraram, né? Que é o artigo 1º, parágrafo 1º, e o artigo 1º, parágrafo 2º, todos estão no artigo 1º? Todos estão, tá? Todos estão. Esses 2 aqui não exigem a presença de dolo específico. De dolo específico ou especial fim de agir. Esses aqui não, tá? É a tortura por equiparação, que a sua questão trouxe, e a tortura por omissão, que é o artigo 1º, parágrafo 2º. Esses 2 aqui vão exigir? Não. Eles não exigem, tá? Por isso que você tem que conhecer. Você precisa dominar a estrutura dos crimes da lei de tortura. Tem 6 crimes da lei de tortura. Vai desde o artigo 1º, inciso 1, até o artigo 1º, parágrafo 2º. Você tem outros dados, né? Você tem qualificadora, causa de aumento, consequências. Mas os crimes são 6. E você precisa saber, você precisa visualizar eles. Se você assistiu nossas aulas, você já consegue visualizar com tranquilidade, tá? Então nós temos isso aqui muito claro ali na lei de tortura, é isso que a doutrina nos traz também, e aqui então a questão está o quê? Está correta, né? Porque a questão fala realmente que não é exigido, e para a tortura por equiparação, não é exigido dolo específico. Questão correta, tá? Mas para você chegar nessa resposta, você tem que ter um domínio da lei de tortura, né? Algumas pessoas acham que na lei de tortura tem um crime só, o crime de tortura. Você tem 6 crimes na lei de tortura. E cada um deles tem as suas particularidades. Por isso você tem que dominar. É uma lei que, para concurso público, você tem 2 artigos ali, né? Não, 3 artigos, né? O terceiro também pode cair, mas basicamente 99% das questões estão concentradas em 2 artigos. Mas há muita informação nesses 2 artigos. Tá bom? Vamos lá. Questão de número 3. Para configurar a prática do crime de abuso de autoridade, o sujeito ativo tem que possuir a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar unicamente a si mesmo, ou ainda agir por mero capricho ou satisfação pessoal. Agora a gente já está na lei de abuso de autoridade, tá? Então, olha só. Quando a gente fala no crime de abuso de autoridade, você tem que lembrar que esse é um crime doloso, tá? Todos os crimes da lei de abuso de autoridade, que é a lei 13.869 de 2019, né, uma lei relativamente recente, todos os crimes, tem uma pancada de crimes lá na lei, 24 crimes. Agora você tem mais um lá também, que é o 15A. Você tem todos eles crimes dolosos. Professor, não tem crime culposo na lei de abuso de autoridade? Não, isso já caiu em prova, mas é uma questão fácil. Não tem crime culposo. Só o quê? Doloso. Tá? Só que além do dolo genérico aqui, você tem também a presença de dolo específico. Agora a gente está analisando dolo específico em outra lei, que é a lei de abuso de autoridade. E deixa eu te falar uma coisa.
Todos os crimes da lei de abuso de autoridade exigem dolo específico. Todos. Diferente da tortura, tá? Na lei de abuso de autoridade, todos exigem dolo específico. Muito bem. Mas qual que é esse dolo específico? Ele está previsto lá no início da lei. Ele está previsto lá no artigo 1º, parágrafo 1º, né? Elencando ali que os crimes da lei, aquele que comete crime de abuso de autoridade, tem que praticar buscando uma de 4 finalidades. Você tem 4 ali, mas pode ser qualquer uma delas, né? Essas 4 finalidades são as finalidades ali, que é a mesma coisa do que dolo específico, tá? E quais são essas finalidades? Ele tem que praticar o crime visando ou prejudicar outrem, comete o abuso de autoridade visando prejudicar outra pessoa, ou beneficiar a si mesmo, ele mesmo, ou beneficiar a terceiro. A outra finalidade. Ou ainda, por mero capricho ou satisfação pessoal. Mero capricho ou satisfação pessoal. Ele tem que cometer qualquer um dos crimes da lei de abuso de autoridade com alguma dessas finalidades, obrigatoriamente. E o que a sua questão fala? Ó, o sujeito ativo tem que possuir a finalidade específica de prejudicar outrem? Correto, tá aqui. Aí ele fala de beneficiar unicamente a si mesmo, e aí nós temos o erro, porque não é beneficiar unicamente a si mesmo, é a si mesmo ou a terceiro. O unicamente aqui restringiu de forma indevida. Não é unicamente a si mesmo, é a si mesmo ou a terceiro, por isso está errado. Ou ainda agir por mero capricho ou satisfação pessoal, aí está correto, tá? Mas o erro da questão aqui é basicamente a expressão, a palavrinha unicamente, tá? Então, 3 errado. Próxima questãozinha também da lei de abuso de autoridade. Deixa eu só pegar o vermelho aqui, né? Aí fica melhor. Não constitui crime de abuso de autoridade o decreto fundamentado de condução coercitiva de investigado para interrogatório policial, desde que previamente tenha havido descumprimento de uma intimação de comparecimento ao juízo. Veja, aqui ele está falando com você de um crime importante para a carreira policial, que é o crime do artigo 10, que é o crime lá da condução coercitiva. Professor, mas toda e qualquer condução coercitiva caracteriza crime da lei de abuso? Não, tá? Eu já cumpri várias vezes condução coercitiva. Por quê? Eu trabalhava na delegacia de homicídios na PCDF. E lá, vez ou outra, a gente tinha que cumprir condução coercitiva, tá? A gente investigava crime de homicídio lá em Ceilândia, que é uma região violenta, e muitas vezes os familiares da vítima, que são testemunhas, não queriam ir lá na delegacia, porque tinha medo da criminalidade e tal, mas a gente precisa ouvir, tá? E vez ou outra tinha condução coercitiva para ser cumprida. Era antes da lei de abuso de autoridade, isso aí acho que era 2018, quando eu ainda estava, 2017, quando eu ainda estava na PCDF, antes de pedir exoneração. Beleza. Mas veja, quando que a condução coercitiva é crime? Primeiro, tem que ser condução coercitiva de testemunha ou de investigado. Porque no Código de Processo Penal, você tem condução coercitiva de testemunha, você tem de investigado, acusado, só que você tem condução coercitiva de vítima e de perito também. Condução coercitiva de vítima ou de perito não pode caracterizar o crime do artigo 10. Não pode. É só de testemunha ou de investigado, tá? Muito bem. E além disso, não é toda a condução coercitiva de testemunha ou investigado que caracteriza crime. Para caracterizar crime, tem que se enquadrar em uma de 2 situações. Pode ser qualquer uma delas. Primeiro, tem que ser manifestamente descabida. Se for manifestamente descabida, crime de abuso de autoridade. Ou tem que ser ali, né, tem que ocorrer a situação de decretar uma condição coercitiva sem ao menos ter intimado previamente a testemunha investigada para comparecer em juízo. Crime também. Qual que é o procedimento correto para não incorrer em crime? Você intima para comparecimento em juízo e aí, se descumprir, se não comparecer, aí seria possível a condição coercitiva se não fosse descabida, tá? Seria mais ou menos nessa situação. Mais ou menos não, seria nessas 2 situações, tá? Muito bem, mas aí
A lei de abuso de autoridade, ela tem um problema, que em vários dispositivos ela tem o mesmo problema, tá? Porque ela traz assim, o crime aqui se for uma condição coercitiva de testemunha ou de investigado, quando manifestamente descabida, que é a primeira situação. Mas o que é manifestamente descabida? A lei não fala. Fica a critério do juiz. Isso é extremamente perigoso, porque abre uma margem interpretativa muito grande aqui. Né? Existe discussão, inclusive, se fere o princípio da taxatividade, que exige um mínimo de determinação na descrição da conduta criminosa. Então aqui é complicado. Manifestamente descabido pode ser qualquer coisa, já que a lei não fala. Né? Mas o que a gente pode pensar aqui que seria realmente uma situação manifestamente descabida? Essa aqui da questão. Veja, se houver uma condição coercitiva para trazer o investigado para prestar interrogatório em sede policial, isso já é manifestamente descabido. E por quê, professor? Porque o STF, há vários anos, ele entende que não é possível condução coercitiva para interrogatório, seja policial, seja judicial. Tá? Isso aí já é uma jurisprudência lá de processo penal. Não cabe. O raciocínio do STF é o seguinte, olha, se o réu, se o investigado, ele tem direito a ficar em silêncio, por que vai ser autorizado a condução coercitiva dele por interrogatório? Se ele pode chegar lá e ficar quietinho. Então não tem sentido. Por isso o STF entende que é inconstitucional o artigo lá do CPP que autoriza a condução coercitiva para interrogatório. Não pode. Então, se você tem uma autoridade policial, por exemplo, que decreta uma condução coercitiva do investigado para que ele seja submetido a interrogatório, isso claramente é manifestamente descabido. E por isso vai configurar o crime do artigo 10. Tá? Ah, professor, mas ele intimou antes e a pessoa não veio. Beleza, não tem problema. Continua sendo manifestamente descabida. Porque o crime está configurado se for manifestamente descabido ou se não houver prévia intimação de comparecimento em juízo. Tá? Ah, mas intimou antes. Beleza, mas mesmo assim não pode ser manifestamente descabido. Então aqui fala que não constitui crime de abuso de autoridade o decreto de condução coercitiva de investigado para interrogatório policial. Já está errado, né? Que se investigado para interrogatório não pode ser conduzido coercitivamente, desde que previamente tenha havido descumprimento de uma intimação de comparecimento em juízo. Não, não pode, tá? O STF entende que não pode, seria uma situação manifestamente descabida aqui. Próxima questão. Lei de abuso de autoridade ainda, a última aqui. Da lei de abuso, tá? Mas nós temos outras. A Lei 13869 de 2019 prevê como crime de abuso de autoridade a submissão de preso a interrogatório policial durante o período de repouso noturno, mesmo se capturado em flagrante delito, salvo quando ele, devidamente assistido, consentir em prestar as declarações. Muito bem, será que isso aqui está certo ou está errado? Veja, aqui nós estamos falando do crime do artigo 18, que é o crime importante também para você que presta a prova na carreira policial. Tá? Aqui no artigo 18, nós temos a situação de submeter um preso a interrogatório em sede policial durante o repouso noturno. Isso, via de regra, é crime. Não pode. Tá? Vai ter que esperar amanhecer e tudo mais. Durante o repouso noturno não pode. Muito bem. Mas, professor, a lei traz exceções? Ela traz duas exceções. Tá? Salvo se ele for capturado em flagrante delito, aí pode. Então, por exemplo, está lá de madrugada, chega a polícia militar trazendo o preso capturado em flagrante. Pô, se já está lá o condutor do flagrante, já está lá o preso, muitas vezes você tem as testemunhas também, já pode ouvir ele em interrogatório, mesmo de madrugada, se for capturado em flagrante. Ou se ele estiver assistido por um advogado, por um defensor, junto ali com ele, e consentir em prestar declarações. Ele tem que estar assistido e também consentir. Aí tudo bem, tá? Só que aqui a questão fala o seguinte, ó, prevê como crime a submissão de preso a interrogatório policial durante o repouso noturno, mesmo se capturado em flagrante delito. Não, porque se capturado em flagrante delito, não vai ser crime o interrogatório no repouso noturno, tá? Salvo quando ele devidamente assistido consentir em prestar as declarações. Errado.
trouxe só uma das exceções, né? Até afirmou que a primeira exceção que a gente viu ali não seria exceção, na verdade é, tá? Se capturado em flagrante delito, ele não responde pelo crime, tá? Deixa eu só tomar uma aguinha aqui, não sei se eu trouxe, não trouxe. Acabou minha água aqui. Eu sempre gosto de tomar, porque senão a garganta, né? Mas agora vai sem água mesmo. Olha só. Ah, mas tem um cafezinho aqui, ó. Vou tomar um cafezinho aqui, que o cafezinho é bom também, né? Já dá uma hidratada. Aqui um cafezinho, eu tomo cafezinho o tempo todo, até de noite, viu? Deixa eu só colocar aqui pra... Ó, o barulhinho. Esse barulhinho é demais, né? Já tomei, acho que uma garrafa dessa inteira hoje. Não é bom, né? Senão você vicia. Depois, quando você fica um dia sem tomar café, pelo menos em mim, dá dor de cabeça. E aí é bom não tomar tanto, né? Mas enfim, um dia eu paro. Paro assim, diminuo, né? Parar, acho que eu nunca vou parar. Mas tá quente pra caramba. Deixa eu esfriar aqui, daqui a pouco eu continuo tomando. 6. Os verbos prescritos no delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, agora Estatuto de Desarmamento, tá? Que é o artigo 12 do Estatuto, que é essa lei aqui, né? Lei 10.826 de 2003, irão caracterizar crime permanente. E, portanto, enquanto durar a permanência, é possível a prisão em flagrante. Isso está certo ou isso está errado? Veja, isso está completamente correto, tá? Olha só, toda vez que nós temos posse, e lá no Estatuto de Desarmamento nós temos posse, tanto no artigo 12, que é a arma de fogo de uso permitido, quanto no artigo 16, que é de uso restrito, tanto faz. Se for posse, caracteriza crime permanente, tá? Por quê? A posse de arma de fogo ilegal é quando a pessoa tem arma de fogo na sua residência ou no seu local de trabalho, né? No local de trabalho tem que ser titular ou responsável legal pelo estabelecimento ou empresa. Tudo bem. De forma ilegal, obviamente. Então, o raciocínio é o seguinte: enquanto a arma de fogo estiver ilegal na residência ou no local de trabalho, o crime está acontecendo a todo momento. É como se a conduta estivesse se prolongando no tempo. O crime está acontecendo a todo momento, enquanto estiver de forma ilegal ali na residência ou no local de trabalho, tá? Por isso é crime permanente. Então, você é policial. Você vai cumprir, como já aconteceu comigo diversas vezes, porque a gente cumpria bastante mandado de busca e apreensão lá, mandado de prisão e tudo mais, principalmente quando eu trabalhava na delegacia de homicídios e na delegacia que apurava crimes sexuais praticados contra criança e adolescente. Trabalhei em outras delegacias também, na Lei Maria da Penha, mas era plantão, aí não tinha muita operação, tá? E trabalhei na delegacia de crimes financeiros por pouco tempo. Enfim, quando você vai realizar uma busca e apreensão, imagine que você encontra lá uma arma de fogo ilegal na casa do caboclo, né? Tá lá, arma de fogo ilegal. Tá dentro da casa dele, posse ilegal de arma de fogo. E ele alega o seguinte: olha, eu já tenho há 5 anos essa arma de fogo ilegal dentro da minha casa. O crime já se consumou, então. 5 anos atrás. Não. Esse é um crime permanente. Vai ser preso em flagrante. Porque o crime permanente é como se ele estivesse ocorrendo a todo momento. A conduta se prolonga no tempo. Por isso é cabível aqui nessa situação a prisão em flagrante. Ele vai ser preso em flagrante, tá? Com toda certeza ali. Outra consequência de um crime permanente: se sobrevier a publicação de uma lei, a vigência de uma lei que é mais gravosa ao réu, ela vai ser imediatamente aplicada àquele caso enquanto durar a permanência. Isso é um outro efeito do crime permanente também, né? E o primeiro, como a gente já falou, que é o estado flagrancial contínuo. Enquanto tiver ali caracterizado o crime permanente, enquanto a arma estiver ilegal na casa dele, no local de trabalho, é possível a prisão a todo momento, tá? 6, correto. Muito bom. Questão de número 7, ó. Determinado deputado está sendo investigado pela prática do crime de porte e posse ilegal de arma de fogo de uso proibido, que é o artigo 16, parágrafo 2º do Estatuto de Armamento, praticado em junho de 2020. Preocupado com as consequências de tal investigação, solicita esclarecimentos aqui ao advogado sobre as possíveis consequências da punição do delito imputado. O advogado deverá esclarecer, de acordo com a jurisprudência
do STF que tal delito é inafiançável e insuscetível de graça, anistia e indulto. Olha só, que crime nós temos aqui? Ó, aqui nós temos o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido. Tá? Esse é o crime do artigo 16, parágrafo 2º do Estatuto de Armamento. E esse parágrafo 2º, o que você tem que saber sobre ele? É uma qualificadora. Até vou colocar aqui para você. Ó. É uma qualificadora. É uma qualificadora que pode ser aplicado tanto ao 16 caput quanto às figuras do parágrafo 1º. Então, olha só. O pacote anticrime, ele deu uma mudada, muito mal feita nesse ponto, tá? Mas deu uma mudada no artigo 16. O artigo 16, ele é dividido em... Vamos dividir ele em 3 partes. Hoje, né? Você tem o artigo 16 caput, que é a parte inicial, tem a conduta criminosa ali. Você tem o artigo 16, parágrafo 1º, que tem outras 6 condutas criminosas. Tem 6 incisos ali, outros crimes que vão receber a mesma pena do 16 caput. E você tem o 16, parágrafo 2º, que é a qualificadora. Beleza. Antes do pacote anticrime, aquele que portasse ou possuísse arma de fogo, acessório e munição, tanto de uso restrito quanto de uso proibido, responderia pelo 16 caput, que é a parte inicial, sem qualificadora, sem nada. O que o pacote anticrime fez? Ele retirou a menção ao uso proibido do 16 caput. Hoje, se você olha o 16 caput, você só tem lá arma de fogo, acessório e munição de uso restrito. E ele colocou na qualificadora, ele criou essa qualificadora do parágrafo 2º com uma pena maior quando for arma de fogo de uso proibido. Então, quando for arma de fogo de uso proibido, você tem uma qualificadora. Tá? E aqui essa qualificadora se aplica, seja a conduta do caput, seja as figuras do parágrafo 1º, desde que envolva arma de fogo de uso proibido. Tá? E deixa eu te falar outra coisa. Esse artigo 16, parágrafo 2º, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, é um crime hediondo. Por que é hediondo, professor? Porque está previsto lá, na Lei 8.072/90, no seu artigo 1º, parágrafo único. Está previsto lá. Artigo 1º, parágrafo único da lei. Tá? E o que está previsto ali? Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido. Professor, uso restrito no artigo 16 é hediondo hoje? Não. Não é hediondo, pelo menos para a maioria. Tem até uma decisão absurda, terrivelmente absurda do TSE, mas não cai para vocês, então nem vou comentar, tá? Mas na minha visão é extremamente absurda, mas não vai cair para vocês. O que você tem que levar? Que posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido é crime hediondo. Uso restrito não é, uso permitido não é. Tá? Para sua prova é isso. Beleza. Então aqui a gente está diante de um crime hediondo, né? E aí fala o seguinte: o advogado deverá esclarecer, de acordo com a jurisprudência e tal, que tal delito é inafiançável e insuscetível de graça, anistia e indulto. Correto. Por quê? Porque ele é um crime hediondo. E todo crime hediondo é inafiançável, insuscetível de graça, anistia e indulto. Isso está previsto lá no artigo 2º da Lei de Crimes Hediondos. Previsto expressamente que é inafiançável. Terminei o café. E insuscetível de graça, anistia e indulto. Tá? Graça, anistia e indulto são modalidades de extinção de punibilidade. Né? Que quando você olha para anistia, é o poder legislativo que concede. Quando você olha para graça e indulto, é o poder executivo. Mas esse é um tema lá de direito penal parte geral, de teoria da pena, que não está no seu edital. Tá? Você só tem que saber que não é possível esses institutos. E além de ser inafiançável também. Beleza, então, a 7 correto. Questão de número 8. Quanto ao Estatuto de Armamento, marque certo ou errado. A qualificadora do parágrafo 2º do artigo 16, que é essa que a gente acabou de ver, aplica-se apenas ao caput. Jamais às condutas do parágrafo 1º. E quando envolver arma de fogo de uso proibido. Tá certo? Tá errado. Realmente essa qualificadora,
é quando envolver arma de fogo de uso proibido, tá? Mas ela pode se aplicar tanto à figura do caput quanto às figuras do parágrafo 1º lá, dos 6 incisos do parágrafo 1º, tá? Pode também. Se você ler o artigo 16, parágrafo 2º, está escrito lá, tá? Pode, desde que a conduta do 16 caput ou do parágrafo 1º envolva arma de fogo de uso proibido. O que o parágrafo 2º, o que a qualificadora está preocupada é que seja uma arma de fogo de uso proibido. Se for, vai incidir a qualificadora, ou seja, a pena vai ser maior. Tá? Isso aqui é importante para você? É importante porque é novidade do pacote anticrime. Tá bom? E veja só, outro ponto importante, só para acrescentar. Professor, é só esse crime no Estatuto de Armamento, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, que é hediondo? Não. Você tem outros dois, tá? Você tem também o comércio ilegal de arma de fogo, é hediondo, e o tráfico internacional de arma de fogo, também é hediondo, tá? Comércio ilegal de arma de fogo, tráfico internacional de arma de fogo e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido são delitos hediondos, tá? Previstos aí no Estatuto do Desarmamento. Tudo novidade do pacote anticrime. O pacote anticrime mudou tudo, tá? E aqui, por que você falou que a alteração é ruim, professor? Porque o pacote anticrime, ele esqueceu do acessório munição de uso proibido. Ele esqueceu. E aí você tem 3 correntes que buscam explicar isso, mas pelo menos por hora para sua prova não é tão interessante. No nosso curso de legislação penal especial, eu exponho as 3 correntes para você, né? Porque nós temos o curso Dominando a Legislação Penal, que é o curso mais aprofundado do mercado de leis penais especiais. Se você quer aprender tudo que pode cair no seu concurso, faça esse curso. Tá lá no meu site, até vou colocar o site aqui, ó, que é o Felipe Ávila Prof, tá? Esse é o meu site. Ah, não. Eu coloquei errado aqui, cara. Esse aqui é o meu Instagram, tá? Felipe Ávila Prof. Deixa eu ver, cara. Pior que eu não lembro aqui qual que é o meu site. Se é Felipe Ávila Prof ou se é Felipe Ávila Professor. Eu vou mostrar, eu vou clicar aqui só para que vocês... Ah, não, felipeavila.com, pô. Deixa eu colocar aqui. É que é tanta coisa, né? YouTube, é não sei o quê. Eu vou colocar aqui, ó. Felipe com I no começo. Ávila.com. É isso aí. felipeavila.com. Lá você consegue adquirir, inclusive, os módulos isolados, tá? Módulo inteiro ou uma lei em específico, você consegue adquirir lá. 9. A respeito dos crimes contra o meio ambiente, que é a Lei 9.605 de 98, julgue o item que se segue, tá? Que está previsto, ó, todas as 10 questões que a gente vai resolver aqui, elas estão previstas tanto no edital da Polícia Federal quanto no edital da Polícia Rodoviária Federal. Tá? Eu trouxe aqui tudo. Você tem diferença? Você tem, por exemplo, o Estatuto do Desarmamento cai na PRF e cai na PF. Na PF cai tanto a parte administrativa quanto a parte criminal, só que na PRF só cai a parte criminal. Pelo menos no último edital, né? Porque só especificou o capítulo 4. E eu trouxe questões da parte criminal. Quando você olha aqui, Lei de Crimes Ambientais, na PRF, por exemplo, você tem a parte lá que cai das infrações administrativas e a apreensão do produto ou proveito do crime e a parte criminal. E eu trouxe aqui questões da parte criminal. Então essas 10 é tanto para PF quanto para PRF, tá? 9. A respeito dos crimes contra o meio ambiente, julgue o item que se segue. A destruição culposa de floresta de preservação permanente em formação é conduta penalmente atípica, embora possa configurar aqui a infração administrativa e ensejar a responsabilização civil pelos danos causados. Ah, isso está certo? Será que é isso mesmo? Ó? Errado. Veja, aqui está falando do crime do artigo 38. Destruição de floresta de preservação permanente. Tá? Quando você olha o 38 e o 38A, que é destruir, danificar ou utilizar com infringência à norma, floresta de preservação permanente, né? Ou a vegetação, estádio médio ou avançado de regeneração do bioma Mata Atlântica, é isso que você tem nesses 2 artigos. Os 2 abarcam tanto conduta dolosa
quanto conduta culposa. É previsto a modalidade culposa também, tá? Aqui está falando que se for culposo, não é penalmente típico, ou seja, não é previsto em um tipo penal, mas é uma infração administrativa. Errado, é crime sim. Esses dois crimes é tanto na modalidade dolosa quanto na modalidade culposa, tá? Aqui está falando do 38, né? Errado. 10. Acerca das competências ambientais e crimes ambientais, julgue o item a seguir. Olha só. A pena pelo crime ambiental de apanhar espécime da fauna silvestre sem permissão, licença ou autorização da autoridade competente será aumentada se o crime tiver sido cometido dentro de unidade de conservação. Certo ou errado isso aqui? Certo. Aqui está falando para você do crime do artigo 29, que é o primeiro crime em espécie. Opa, 29. Primeiro crime em espécie da lei, tá? Que é basicamente esse de apanhar espécime da fauna. Fauna é vida animal, tá? Vida animal silvestre. Espécime é um exemplar de uma espécie. Então você captura ali, por exemplo, uma tartaruga marinha que está desovando seus ovos na praia. Crime do artigo 29, tá? Então, nesse caso, você tem uma causa de aumento de pena. Na verdade, você tem várias lá. Isso aqui é do artigo 29, parágrafo 4º. Tem várias ali. Uma delas é se tiver sido cometido dentro de unidade de conservação. Você tem outras lá, como decorrente de caça profissional, tá? Dentre outras situações. Tem uma porrada de causa de aumento. Essa é uma delas. É uma causa de aumento desse artigo. Esse artigo é muito importante, tá? Porque esse artigo é um artigo ali da sua lei, quando a gente olha as questões de prova, que é o mais cobrado da parte especial. Inclusive caiu na última prova de escrivão da PF, para você ter uma ideia. Tá? Então, é um artigo, é um crime em espécie que você tem que estudar, que é o crime do artigo 29. Tá? E tem no nosso curso também a lei de crimes ambientais. Beleza. Agora era para ser número 11 aqui, tá? Só que comeu o número 1, mas no seu material vai estar lá número 11, tá? Vai estar lá número 11, que agora é uma da lei de drogas. Considerando as disposições legais do Estatuto de Armamento e da lei de drogas, julgue o item que se segue. Considere que um visitante tenha tentado entrar no estabelecimento prisional, portando de forma dissimulada pequena quantidade de cocaína a ser entregue para um detento, de forma gratuita. Nessa situação, a conduta do visitante corresponde ao tipo penal do tráfico de drogas, com a pena aumentada de 1/6 a 2/3 em razão das circunstâncias do delito. Correto. É a causa de aumento do artigo 40, inciso 3. Artigo 40, inciso 3. Tá? Então, você tem aqui o visitante que tentou entrar dentro do presídio com a droga, né? Aqui fala dentro de um estabelecimento prisional. O artigo 40, inciso 3, ele traz ali vários locais que, se a droga for ali, né, comercializada, por exemplo, nesses locais, você tem uma causa de aumento, porque você tem uma expectativa de proteção maior. Você tem lá hospital, você tem escola, estabelecimento de ensino, presídio, estabelecimento prisional, dentre outros. Você tem expectativa de proteção. Então aqui vai ter uma causa de aumento. Inclusive, não precisa ser destinada à distribuição da droga dentro do presídio. Pode ser, vai incidir o aumento também. Mas se for nas imediações, já caracteriza a causa de aumento. Por exemplo, a pessoa nem queria entrar com a droga para distribuir dentro do presídio para os detentos. Ele estava vendendo lá de fora, para os familiares que estavam visitando os presos. Vai incidir a causa de aumento? Vai. Porque a causa de aumento é quando é destinado para difusão no interior do estabelecimento ou nas imediações, aos arredores. Também vai incidir a causa de aumento. Tá? Então pode ser dentro do presídio, visando a distribuição interna para os detentos, ou pode ser nas imediações também. Vai caracterizar o crime, mesmo que não vise propriamente ali o presídio dentro do estabelecimento prisional. Tá? Próxima questãozinha, aqui eu trouxe aqui para você, né? As penas previstas no artigo 33 a 37 são aumentadas de 1/6 a 2/3 se 3. A infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, que é o caso, né?
de ensino, hospitalares, sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, beneficentes, locais de trabalhos coletivos ou de recintos onde se realizam espetáculos ou diversões de qualquer natureza, serviço de tratamento de dependentes de drogas ou reinserção social, unidades militares ou policiais ou transportes públicos, tá? Questão de número 2, ó. Considerando as disposições legais, eu coloquei o gabarito aqui correto, né? Coloquei. Do Estatuto de Armamento e Lei de Drogas, julgue o item que se segue. Considere que o indivíduo, sem autorização legal, tenha vendido grande quantidade de insumo destinado à preparação de drogas a um agente policial que estava disfarçado em atuação investigativa. Nessa situação, se estiverem presentes elementos probatórios de conduta criminal pré-existente, será possível a prisão em flagrante do indivíduo, não se caracterizando a figura do crime impossível. Correto, tá? Aqui está falando pra gente da figura do agente policial disfarçado, que é o artigo 33, parágrafo 1º, inciso 4. Isso aqui é acrescentado pelo pacote anticrime. Nas mesmas penas incorre quem vende ou entrega droga, matéria-prima, insumo, produto químico destinado à preparação de droga, sem autorização, ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, a agente policial disfarçado, quando presente elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Então, se ficar configurado que existia uma conduta criminosa que estava sendo praticada pela pessoa antes de surgir o agente policial disfarçado, por exemplo, ele já tinha droga em depósito lá há várias horas ou há vários dias, e aí chega o policial disfarçado de usuário, por exemplo, e quer comprar a droga. Essa conduta criminosa que pré-existia, que era o ter em depósito, vai legitimar toda a prisão em flagrante. É isso que está falando aqui, tá? Isso aqui já era o entendimento previsto na lei de drogas, só que era entendimento doutrinário. E agora você tem esse entendimento aqui positivado exatamente na lei de drogas, tá? O pacote anticrime acrescentou esse agente policial disfarçado aqui na lei de drogas em 2 crimes do Estatuto do Desarmamento. Lá no crime de comércio ilegal de arma de fogo, você tem a mesma disposição. E lá no crime de tráfico internacional de arma de fogo, você tem também a mesma disposição. Isso já foi perguntado, tá? A figura do agente policial disfarçado foi acrescentada pelo pacote anticrime em quais delitos? Tráfico de drogas, comércio ilegal de arma de fogo e tráfico internacional de arma de fogo, tá? Você tem que saber disso aqui, fechou? Então, seria a questão número 12 aqui no nosso simulado, vai estar aí no seu material, correta, tá? Pessoal, com isso a gente fechou o nosso evento. Eu quis trazer tipo um simuladinho com essas questões aqui. Você vê que são várias leis e todas elas cobradas na PF e na PRF, né? Domingo à noite aqui, você junto comigo, eu quis trazer tipo um simulado para você fazer o domingo de forma tranquila, aqui nada de aula de 2 horas e pouco. Né? Nosso módulo tem várias aulas extensas ali, você sabe disso, você que já é nosso aluno ou que conhece nossas aulas. Então essas 12 questões aqui, Banca CESP e Sebrasp para você medir os seus conhecimentos, tá? Se você quiser uma preparação super completa de legislação penal especial, entra lá no nosso site, felipeavila.com, tem meu Instagram também, Felipe Ávila Prof, segue lá, eu sempre estou postando dicas também, e eu vou ter o maior prazer ali de te receber como nosso aluno. Você vai ter acesso ao meu WhatsApp para mandar dúvida a hora que quiser, tá bom? Fechamos aqui, grande abraço, bons estudos e até mais. Valeu!